O vídeo de hoje não vai agradar a todos os ouvidos. É possível que atraia alguns xingamentos. É possível que eu não diga aquilo que você queria ouvir hoje. Que eu coloque o dedo em algumas feridas. Que eu mexa em alguns sentimentos, com alguns sentimentos. Mas não dá. Alguém tem que botar a bola no chão para falar do que aconteceu na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Por favor. Estamos todos perdendo a mão. Todos. Isso vai nos levar para onde? Onde a gente quer chegar com alguns comportamentos que vimos, especialmente nesse domingo. O que a gente quer fazer com o futebol brasileiro? Que contribuição a gente quer dar? Ou a gente não quer dar contribuição nenhuma? Ou a gente só quer tumultuar o que já está ruim? Vamos lá, eu gosto de fazer as pessoas pensarem nos vídeos aqui. Parar para estimular reflexão. E é isso que eu vou fazer de novo. Podia fazer um vídeo fácil. Xingo todo mundo, dou porrada na mesa, aponto o dedo, chamo de vagabundo, chamo de ladrão. 100 mil visualizações, mole. Não tô aqui para isso. Like no vídeo, se inscreva, ative o sininho rumo a 180 mil inscritos no canal. Vem com a gente nessa semana. Olha, hoje é segunda-feira e a gente já tá desse espírito aí de uma semana importante, de Liga dos Campeões e tal, mas, por exemplo, ainda tem jogo na Premier League, tem Chelsea e Everton. Coloquei vitória do Chelsea no meu palpite lá no site do Aposta Ganha. Link no comentário fixado. Clica lá, faz a sua fezinha, jogue com responsabilidade, você que tem mais de 18 anos. Muito bem. Tivemos a repetição na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Começamos bem. Um caos a arbitragem na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Talvez você tenha pensado na introdução do vídeo que eu estaria aqui disposto a passar um panão para a arbitragem do futebol brasileiro. E é óbvio que não. É óbvio que eu acho, como todos, porque eu não sou, eu sou alguém que viu jogos, eu não sou um lunático, que a arbitragem da primeira rodada do Campeonato Brasileiro foi um negócio assombroso, muito ruim. Na média, muito ruim. Estou surpreso? Não, porque como eu já disse aqui em outros vídeos, estamos vivendo aquele ciclo. A arbitragem, o árbitro mal preparado é escalado. Erra. O torcedor fica revoltado, o dirigente fica revoltado, ele vai para a geladeira. Volta, mal preparado, é escalado, erra. Revolta a torcida, revolta o dirigente, vai para a geladeira, volta. Estamos nessa, galera, há anos. A nossa arbitragem, infelizmente, não é tão bem preparada, não dispõe dos mesmos recursos, não dispõe do nível de profissionalismo de outros centros do mundo. Então estamos atrás. Consequentemente, erros acontecerão. Não acredito na má-fé dos árbitros. Primeira coisa que vai desagradar vários ouvidos. Porque é muito gostoso, é muito tentador. Primeiro, é muito tentador alimentar a teoria de conspiração. É algo meio humano, sabe? Tem alguma coisa por trás disso aí, hein? Isso tá me cheirando mal, hein? Tem esquema. Tem sacanagem. Né? É uma armadilha na qual a gente cai muitas vezes. A gente desconfia de tudo. E verdade que tem muita pilantragem por aí, tem muito golpe por aí, tem muita sacanagem por aí. Então, é meio normal também num país como o Brasil, né? Além de ser uma inclinação já quase que de todo ser humano, vivendo onde a gente vive, beleza a gente pensar isso, a gente desconfiar. Tá bom, eu compreendo as razões. Agora, e ao mesmo tempo, é ótimo, é gostoso quando você tem uma tese, uma teoria que não está muito bem fundamentada, não está muito sólida, porque você não tem prova daquilo, você está só ali, cogitando, especulando, e aí tem alguém que valide isso com um microfone, principalmente, com uma câmera na mão, ótimo, maravilhoso. Tá vendo? Ele fala as verdades, ele enxerga o que eu vi. Então, eu não posso, jamais, sem ter elementos, chegar aqui e dizer tudo ladrão, tudo vagabundo, tudo esquema. Não, eu acredito porque presumo a inocência e a boa-fé, a boa vontade das pessoas, parto sempre desse princípio, como também não gostaria que todo mundo que ligasse para ver um vídeo meu sem me conhecer já deduzisse que eu sou um pilantra. Porra, como assim? Tô aqui fazendo meu trabalho bonito, honesto,
Honestinho, bonitinho, na boa. Acordo, venho, penso no vídeo, sento aqui, gravo de acordo com a minha cabeça, ninguém me manda gravar nada, ninguém me manda falar nada, não recebo ordem de ninguém, não recebo instrução de ninguém, show, não recebo dinheiro de ninguém para fazer vídeo. Aí chega alguém e fala, esse cara não vale nada, esse cara tá defendendo alguém, esse cara tá falando que não tem ladrão na arbitragem, deve receber dinheiro, deve estar no bolso de alguém. Assim como eu não gostaria que me enxergassem dessa forma, também não faço isso com os outros, ok? Nem mesmo com os árbitros. Então, nós tivemos nessa primeira rodada erros muito graves, erros incompreensíveis, na minha opinião, de arbitragem. Erros repetidos em alguns casos, questões que não são novas e que não serão resolvidas, e é esse o ponto. E que também não vai agradar alguns ouvidos. Também não serão resolvidas com os pelos comportamentos, pelas ações, pelas atitudes de alguns dirigentes, jogadores e instituições e perfis institucionais. Vamos trabalhar com a lógica. Meu Deus do céu. Não adianta você fazer as coisas do mesmo jeito durante anos, elas produzirem o mesmo resultado e você achar que de uma hora para outra, usando os mesmos métodos de anos que alteraram zero o quadro, de uma hora para outra as coisas vão mudar, fazer da mesma coisa. Gente, há quantos anos dirigente xinga a arbitragem? Há quantos anos jogador inferniza a arbitragem no campo? Há quantos anos treinador parte para cima da arbitragem? Há quantos anos, esse é o fenômeno mais recente, os perfis institucionais fazem posts ácidos, críticos e até desrespeitosos em relação à arbitragem? O que isso mudou? Em que isso melhorou a arbitragem brasileira? Em nada. E aí tem torcedor que quando ouve isso fica revoltado. Porra, então quer dizer que eu tenho que ficar calado? Não. Mas existem instrumentos mais eficientes do que só reclamar. Leva para sua vida. Se você é um cara reclamão, tipo eu, que estou tentando trabalhar isso já há algum tempo e tenho melhorado, tem dias que eu volto à rotina de sempre, tem dias que eu me lembro do caminho que estou trilhando e mudo essa rota e consigo evoluir. Você passa a vida reclamando de um negócio que você não tem como mudar. Pelo menos reclamando não vai mudar. Você vai mudar agindo. E aí você fica lá, reclama. Tem um problema. Antes de buscar a solução do problema, você passa o dia inteiro murmurando, lamentando e reclamando e resmungando. Vai resolver o problema? Não resolve. A partir do momento em que você se equilibra emocionalmente, respira, passa a enxergar primeiro a solução, o tempo e a energia que você está gastando para reclamar, para resmungar, você tira esse tempo para pensar em como resolver o problema. Primeiro em como lidar melhor com ele, em como ele vai mexer com as suas emoções e como você vai resolver isso. Chama-se inteligência emocional, né? E quem ainda não chegou nesse nível de consciência e de ação deve fazê-lo, porque isso vai melhorar vários aspectos da sua vida. Então, a energia que o dirigente gasta para xingar, ele deveria estar gastando para fazer um movimento junto à entidade que comanda o futebol, que é a CBF, junto às federações estaduais, junto aos órgãos de arbitragem, a comissão de arbitragem, enfim, para tentar melhorar a situação. Está claro que a preparação hoje não é adequada. Está claro que a falta de profissionalização dos árbitros é um problema. Você não viver integralmente de uma atividade cuja responsabilidade é tamanha, que mexe com tanta paixão, que é complexa, porque a regra tem recomendações que vão se atualizando, que vão se alterando, que tem uma ferramenta de vídeo que é nova do ponto de vista histórico. Enfim, a profissionalização é importante. Enquanto você não atacar de forma madura esse problema, enquanto você não tratar essa questão com profissionalismo, não adianta, não vai mudar. Só que eu acho que às vezes tem dirigente que prefere esse caos.
Porque quando ele reclama, porque a ação para resolver um problema, para resolver uma questão nos bastidores, ela não é tão midiática. Você sentar numa sala e traçar um projeto, e discutir um projeto, e debater, e ouvir especialistas, em buscar soluções, em fazer conta, porque é uma questão financeira também. Como é que a gente resolve isso? Isso dá menos mídia do que ir para a rede social e xingar o árbitro. E aí tem muito torcedor que quando o cara xinga o árbitro, isso mesmo, esse é meu dirigente, ele me representa. Tipo o Nando faz lá, né? É o meu presidente, é o meu dirigente. E aí tem muito torcedor que adora isso, acha maravilhoso. Beleza. Então o dirigente fala, esse é o caminho. Tá bom. Eu posso não conseguir mudar a arbitragem. Não vai resolver nada. Às vezes tem aquele efeito de jogar mais pressão para o jogo seguinte. Aí o árbitro que é escalado para o jogo seguinte, ele já sabe que aquele dirigente reclamou do árbitro anterior, ele já sabe da pressão e às vezes ele já entra ali meio que, né, inclinado, não intencionalmente, mas, né, caramba, se eu fizer qualquer coisa aqui vai ser outro burburinho, eu quero passar batido. E às vezes a arbitragem naquele jogo, em função da reclamação do jogo anterior, é benéfica àquele clube. Só que isso resolve o curto prazo, o curtíssimo prazo, porque no médio e longo prazo os erros vão acontecer de novo, o time vai ser prejudicado de novo, o dirigente vai xingar de novo e vamos voltar àquele ciclo. Não vamos sair dali, nós não estamos saindo do lugar. Campeonato Brasileiro de 2024, ontem eu participei do Prorrogação na TNT Sports, foi o pós-jogo, eu me senti no Prorrogação de 23, de 22, de 21, falei, cara, é a mesma coisa, é o mesmo programa, é a mesma temática, é a mesma natureza. São só nomes diferentes, estádios diferentes, times diferentes, mas a mesma coisa, arbitragem, reclamação, dirigente indo para a coletiva fazer pronunciamento, a mesma coisa, eu não aguento mais, porque isso não resolve. E além disso, aí a gente precisa falar, eu vou falar dos lances do final do vídeo, o que eu achei dos principais lances, tá? Dos que eu lembro aqui. Além disso, a galera perde muito a mão, mas a galera perde demais a mão. Assim, com todo respeito, não dá para jornalista chegar e dizer que houve assalto. Não dá. Falar em operação. Não dá, me desculpa. E aí eu vou de novo fazer um vídeo difícil, e tem gente que não vai gostar, e pode ficar chateada comigo. Eu não tenho intenção de cagar regra, eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou professor de jornalismo de ninguém, eu não sou porra nenhuma, mas com todo respeito, cara, com todo respeito, a nossa classe precisa se dar ao respeito. A nossa classe precisa ter o mínimo de responsabilidade naquilo que fala. A nossa classe precisa entender que ela forma opiniões. A nossa classe precisa entender que as palavras têm um poder de mobilizar, de levar um pensamento numa direção, de estimular ações. A gente precisa ser responsável. A nossa classe precisa entender que ela não tem salvo-conduto para cometer crimes, porque atacar a honra das pessoas sem qualquer prova é cometimento de crime. Você gostando disso ou não, você achando que o jornalista tem que ser porta-voz da arquibancada ou não, isso para mim pouco importa. Eu não posso ser irresponsável a ponto de colocar em xeque o caráter de alguém sem que eu tenha qualquer prova disso. Gente, isso é loucura. Eu não vou entrar nessa loucura. É igual a história do Textor. Eu acho ótimo que o Textor queira, se a intenção real dele é essa, moralizar o futebol brasileiro. Acho ótimo que o Textor reúna os elementos que tem, as eventuais provas, indícios, e leve para a polícia. O que eu não acho razoável é chegar e falar, olha, no jogo lá do São Paulo, teve 5 caras que a inteligência artificial considerou movimentos estranhos. Pô, peraí, você joga isso na imprensa antes de levar isso para a polícia, antes disso virar uma investigação, antes dessas provas serem mostradas, você vai jogando. Você vai jogando a credibilidade das pessoas aos leões. Ataquem aí, ó. Vou dar um biscoitinho para vocês. Vocês não estão sedentos por isso? Então, ó, vou dar um biscoito para vocês. Vou dar o que vocês querem. Vou dar uma palhinha para vocês. Não é assim. Não é assim. Só que virou essa loucura. Virou cada um por si.
Então a gente chama todo mundo de ladrão mesmo. Todo mundo é ladrão, todo mundo é pilantra, todo mundo é vagabundo. Aliás, muita gente que chama todo mundo de ladrão, pilantra e vagabundo, que tá com a vida toda errada também, que tá com a bunda toda suja também, né? Porque isso também acontece pra caramba, né? Mas a gente perdeu. Onde que o jornalismo perdeu? Tô falando de uma parte apenas, né? Não todos, óbvio. Onde nós perdemos esse senso, essa noção de que, caramba, a vida não é assim, a vida em sociedade não é assim. A vida onde há o devido processo legal, onde há o respeito às leis, ela não pode ter como base a acusação infundada, a irresponsabilidade, a paixão. Ah, a paixão, é muito lindo o futebol. O futebol é recheado de paixão, beleza. E aí a gente vai replicar um negativo aspecto da paixão, que é a irracionalidade, que é a impulsividade. A gente vai replicar isso porque faz parte, é bonita do futebol, é a paixão. O futebol tem salvo-conduto, o futebol é um mundo à parte. Não, futebol não é um mundo à parte, galera. Futebol é um pedaço da vida em sociedade, é uma atividade humana, e as atividades humanas são regidas pelas leis, pelo bom senso, pelo respeito, pela presunção de inocência, de boa-fé. Então me desculpem, eu não posso achar isso normal. A não ser que me mostre uma prova, uma gravação. Sou o primeiro a chegar. Cadeia, ladrão, bandido, com provas. Sem prova, não dá, galera. Não dá. Onde que a gente achou normal isso agora? Dirigente de futebol. Por exemplo, seu Adson Batista, diretor de futebol do Atlético Goianiense. Para mim, eu acompanho a trajetória do Adson e as manifestações públicas do Adson há muito tempo, com todo respeito. Para mim, é um cidadão desqualificado para a função. Estou fazendo uma crítica profissional. Um sujeito que responde pelo departamento de futebol de um clube da elite do futebol brasileiro, que fala que o time dele foi assaltado, que mais uma vez a pilantragem aqui e tal. Gente, desculpa, isso não cabe. Isso não cabe. Você imagina na NBA, por exemplo, mas tudo bem, eles têm um nível de profissionalismo que nós não temos, né? E por não termos, a gente vai justificar a barbárie. É engraçado porque quando a gente quer atacar, quando a gente quer falar da nossa fragilidade, quando a gente quer atacar os erros, a gente se compara a quem está no topo. Não, tá vendo? Ó, nós estamos muito além, muito aquém das principais ligas do mundo, do nível de profissionalismo da NBA. Aí a gente usa como modelo, né? Mas na hora de... Não, mas veja bem, aqui na hora de atacar o dirigente que esbraveja, não, mas a nossa cultura, veja bem, a gente não pode se comparar, porque... Não, por que não pode? Vê se na NBA um dirigente chega e fala que foi assaltado, que foi prejudicado, que tinha esquema, que é putaria, que vieram aqui para roubar, que vieram... Isso não... Gente, isso não existe. Isso vai contra o produto. Veja, eu sou patrocinador do Campeonato Brasileiro. Aí na primeira rodada tem um monte de erro de arbitragem. Pô, uma merda, né? Pô, horrível. Aí vem um dirigente que participa, que é uma peça-chave desse negócio. Eu tô botando grana lá, muita grana. Aí vem um dirigente e diz, pô, aí ó, esquema pra ferrar nós, os caras vieram aqui pra operar a gente, pra assaltar a gente, isso aí é um pilantra. Peraí, eu tô botando dinheiro então numa pilantragem? Cara, isso é insano em tantos níveis que eu fico perdido. Que nível de profissionalismo a gente quer atingir? Desse jeito? Com essas manifestações? Treinador indo pra cima. A cena do Antônio Oliveira ontem é patética. Patética. E aí eu vou de novo falar para ouvidos que não vão gostar. Dane-se. Problema. Não tô aqui para ser clubista. Cara, o treinador tem que ser segurado, tem que ser contido por um liderado dele. O Paulinho teve que segurar o Antônio Oliveira. Você imagina um negócio desse? Porque o Antônio Oliveira queria partir para cima do árbitro, fisicamente, depois do jogo. Esse é o exemplo que um líder tem que dar para o liderado. É esse o nível de comportamento, é essa relação que a gente quer estabelecer entre jogadores, comissões técnicas e árbitros. Eles vão se odiar mesmo, eles vão sair na porrada mesmo, um vai ter que segurar o outro, é isso, o nível é esse. Que negócio insano é esse? Os árbitros são ruins, são muito ruins, os árbitros brasileiros na média, muito, mas jogador não ajuda. Treinador não ajuda, ninguém está disposto a ajudar, dirigente muito menos, e tem jornalista que também piora tudo. Tá tudo errado, todos estamos errando e prejudicando e ajudando com que eles piorem ainda mais os seus desempenhos, as suas performances. Nós estamos contribuindo com isso. Eles são ruins e o ambiente em volta, tóxico como é, piora tudo.
joga mais quilos, toneladas de pressão em cima de gente mal preparada. Gente mal preparada, extremamente pressionada. Você acha que ela vai render melhor? Você acha que o cara que é fraco, que é ruim, quando ele é odiado por todo mundo que está em volta, quando ele toma uma pressão inacreditável durante 90 minutos, ele vai performar melhor por qual motivo? Exercita a sua lógica. Claro que ele vai pior. É óbvio. Ele já não se garante no que faz. Ele já é inseguro. Ele já tem limitações. Você vai piorar. Meu Deus, gente. O que aconteceu na primeira rodada do Campeonato Brasileiro é inacreditável em campo e fora de campo. Sobre os erros. Pô, muita coisa. Assim, muita coisa. Pênalti não marcado. 2 pênaltis não marcados em São Januário. O pênalti que ele não marca, a argumentação do Flávio Rodrigues de Souza, a argumentação do Flávio para não marcar o pênalti no braço aberto do Piton, é loucura. Loucura. E ele já vai, é engraçado que quando a Daiane, a árbitra de vídeo, chama o Flávio, ele já vai meio assim reativo pro vídeo, pra checagem, pra chamada, já meio assim, não tô afim, cara, não vou dar esse pênalti. O que também, sinceramente, o VAR é uma ferramenta de auxílio. A partir do momento que o VAR chama, o árbitro não pode ter essa vaidade. Lá vou eu ter que ir pro VAR. Como também não pode ser o oposto. O VAR chamou, minha Nossa Senhora, errei. Eu vou ter que marcar o que o VAR tá dizendo. Não é isso, não é nenhuma coisa nem outra. O Flávio ontem foi pro outro lado, né? Pega o áudio. Quando a Daiane chama, ele já... que saco, hein? Isso não é postura de um árbitro de primeira divisão. Com todo respeito ao Flávio, com todo respeito, que foi eleito o melhor árbitro do Campeonato Paulista. Um erro grave. E depois o pênalti não marcado do Galdanes, um erro dele e da Daiane, que foi tão bem ao sinalizar o pênalti do Piton, ao recomendar a marcação do pênalti, e foi mal ao não recomendar a marcação do pênalti em cima do Galdanes. Porque o jogador não estava armando o chute, ele não viu, o cara apareceu na frente. O famoso sem querer também é pênalti, né, galera? Pegou o pênalti, acabou. Simples. Que mais? Itaquera, expulsão do Batalha, correto. Os 2 cartões amarelos, corretos. A não expulsão do Fagner, absurda. Era vermelho para o Fagner pela entrada no Zaratio. Inclusive, nós vimos como ficou o joelho do Zaratio. Vermelho para o Fagner, não mostrado. Amarelos para o Batalha, corretos. Quebrando o ritmo do jogo do segundo tempo, o seu Yuri fez. Um árbitro jovem, inexperiente, apareceu aí no Campeonato Carioca, apitou mal, desagradou os 2 times, quebrou o ritmo do jogo do segundo tempo, amarrou o jogo do segundo tempo, distribuiu o cartão para todo mundo. Se alguém na arquibancada, juizão, era amarelo. Um absurdo. Tem árbitro que tem essa mania de achar que controla jogo com cartão. Não, o jogo tá nervoso, eu também tô nervoso, que caramba, eu tô apitando o jogo da primeira rodada, Corinthians Atlético, TV aberta, é a primeira vez nesse cenário, então eu vou acalmar o jogo mostrando cartão para todo mundo. Não, você piora as coisas, você tensiona mais o ambiente. É exatamente o contrário. Muito ruim a arbitragem do Yuri ontem em Itaquera. Péssima, um horror de arbitragem. Muito ruim mesmo. Que mais ontem? Goiânia. A não expulsão do jogador do Atlético Goianiense. O pé dele vai do queixo do Ayrton Lucas. Se isso não é vermelho, galera, o que é? O que é? Vermelho claríssimo para o jogador do Atlético Goianiense. O lance do pênalti. Para mim, não tem o gatilho. O Maguinho, né? Ele não larga o cotovelo do Bruno Henrique. Mas na subida, ele atinge o Bruno Henrique com o cotovelo. E isso já vimos várias vezes ser marcado falta ou pênalti. Eu não vejo como criminosa a marcação desse pênalti. Operaram o Atlético Goianiense. Eu acho que existem elementos para marcar o pênalti. Eu acho que não o cartão vermelho. O cartão vermelho eu acho um baita de um exagero, acho injustificável. O lance para pênalti, eu entendo que tem elementos sim para marcar o pênalti. Se ele não marcasse o pênalti, eu também não diria que, nossa, que crime, não marcou, porque não tem esse movimento, mas o jogador precisa ter esse cuidado na subida. Claro que o jogador não vai subir com os braços grudados, mas a partir do momento que esse braço tá com esse movimento de abertura e tem um marcador atrás disputando, esse risco de atingir o marcador com o cotovelo vai existir. E se atingir, vai ter que ser marcado. Voltamos ao sem querer também é falta, sem querer também é pênalti. Então eu acho que teve elemento sim para marcar o pênalti do Bruno Henrique, eu só não expulsaria o Maguinho, tá? Então, aí vem falar que operaram o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense era para ter um jogador expulso. Por vermelho direto. Com a perna que vai lá no último andar, no meio campo. Me desculpa.
São os principais lances de arbitragem que eu tô me lembrando. O pênalti do Léo Pereira foi muito pênalti, foi estupidez do Léo Pereira. Deu uma de Gabriel Magalhães, deu a pane no Léo Pereira e trombou com um cara dentro da área. Um lance bizarro, inclusive, do Léo Pereira. Enfim, os mais graves que eu me lembre, os lances mais polêmicos que eu me lembre do domingo foram esses nos jogos do Campeonato Brasileiro. Vou te falar, tô meio de saco cheio. Tô meio de saco cheio legal. Eu tenho que falar disso, é assunto do canal, é assunto do futebol brasileiro. Sempre será enquanto a nossa arbitragem for tão mal preparada como é, mas tô de saco cheio. Eu tô de saco cheio não só de falar dos erros de arbitragem, mas ter que falar do destempero das pessoas. Eu sei que é irritante você trabalhar a semana inteira em um erro de arbitragem e tirar um resultado. Eu sei, deve ser muito frustrante. Como torcedor a gente fica irritado, imagina como atleta, como um profissional do futebol, alguém vem e tira um resultado seu. Mas, importante lembrar que a arbitragem é uma atividade humana, seres humanos são sujeitos a erros, e para minimizar os erros, xingamento não vai adiantar, acusação infundada não vai adiantar, dedo na cara não vai adiantar. Enquanto a gente está aqui partindo do princípio que tudo é esquema, que tudo é sacanagem e que todo mundo é bandido, a gente está deixando de gastar essa energia ou parte dessa energia para oferecer uma melhor condição de trabalho a esses árbitros, para mudar esse quadro, para mudar a preparação. Vamos trazer árbitro de fora, eu já falei isso aqui, quer resetar o quadro? Vamos resetar o quadro inteiro, sai todo mundo. Reseta, começa do zero, traz árbitro de fora, faz a preparação internacional, vai lá na UEFA, traz os professores lá para instruir a arbitragem, começa a formar tudo de novo. Alguma coisa tem que fazer, mas ninguém está fazendo nada. Só estão reclamando, xingando e esbravejando. Não existe uma única ação prática para melhorar a arbitragem no Brasil. Só existe chiadeira, dedo na cara e gritaria. E aí eu não vou aqui bater palma para isso. Se você quiser bater palma porque o teu dirigente te representou, beleza, bata palma para ele. Só tô te avisando o seguinte, não vai mudar nada. Isso que o teu dirigente tá fazendo, tá só mexendo com o teu ego, tá só deixando você felizinho ali, tá só representando a raiva que você tá sentindo no pós-jogo. Mas na rodada seguinte, seu time vai ser prejudicado de novo, porque aquela esbravejação toda lá, vai mudar nada, não tem efeito prático nenhum. Você tá só fazendo papel de bobo. Like no vídeo se você ficou até o final, juízo, boa semana e tchau.